Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Descomplicando a Estética. E nesse vídeo vamos falar de um assunto um pouco complicado, mas muito importante, que é a reticulação e as características dos géis preenchedores à base de ácido hialurônico. Você já se sentiu inseguro ao escolher qual ácido hialurônico usar para cada região? Alta ou baixa reticulação? Denso ou mais fluido? Essa é uma dúvida extremamente comum e acredite, a escolha correta do produto pode ser o divisor de águas entre um resultado natural, eficiente ou um resultado artificial. O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no nosso organismo e a sua principal função é manter a hidratação e o volume da pele. À medida que a pele envelhece, a quantidade de ácido hialurônico diminui e isso resulta em uma perda de umidade e formação de rugas. O ácido hialurônico utilizado na estética como preenchedor passa por um processo químico chamado reticulação. Isso porque, se nós aplicarmos o ácido hialurônico natural, ele seria rapidamente absorvido. Então, para prolongar a durabilidade e funcionalidade como preenchedor, o ácido hialurônico passa por um processo de reticulação, o cross-linking. A reticulação é basicamente o entrelaçamento das moléculas de ácido hialurônico. É adicionado um agente reticulador, o mais comumente utilizado é o BDDE, que cria ligações entre as cadeias, formando uma rede tridimensional, que torna o produto mais resistente à degradação pelo organismo. Teoricamente, quanto maior a reticulação, mais denso e durável é o produto. E quanto menor a reticulação, mais fluido e maleável. Porém, nem sempre um produto de alta reticulação vai ser mais denso do que um produto de baixa reticulação, porque isso também depende da tecnologia de produção de cada marca. Existem várias formas de classificar os preenchedores à base de ácido hialurônico. Uma das mais utilizadas é a reologia, que estuda a deformação e o escoamento da matéria, e as características físico-químicas, que ajudam a prever o comportamento dinâmico do gel na face. Esses dados ajudam a entender a capacidade de deslocamento tecidual, vertical ou horizontal, o nível de expansão do gel, a degradação, integridade, entre outros. Os principais fatores são concentração, reticulação, tamanho de partícula e tecnologia de produção. Essas são as características físico-químicas, que são informadas pelo fabricante. A concentração é a quantidade de ácido hialurônico presente na fórmula. Quanto maior a concentração de ácido hialurônico, maior a volumização. Altas concentrações pode influenciar na captação de fluidos e aumentar o tamanho do gel, melhorando a sua projeção. A reticulação é a quantidade do agente reticulador presente na fórmula. O excesso pode gerar eventos inflamatórios. O tamanho de partícula existe em algumas marcas e isso influencia diretamente na sua volumização e na projeção. E a tecnologia de produção que é apresentada por cada marca. Já as características reológicas são aferições matemáticas e nem sempre são informadas pelo fabricante. Nós conseguimos essa informação por estudos científicos. Vamos começar com o G-Prime, é um módulo elástico, a capacidade do material resistir à deformação. Géis com alto G' são mais firmes e geralmente promovem maior projeção tecidual se não forem microparticulados. O G-Double Prime é um módulo viscoso, é a pressão necessária para determinar o fluxo de um fluido. Um ácido hialurônico somente elástico não poderia ser aplicado em um tecido, por ser muito duro. E um produto somente viscoso não seria capaz de restaurar o volume do tecido. O equilíbrio entre essas duas características determina a sua característica reológica, viscoelasticidade, um produto viscoso o suficiente para ser injetado e moldado inicialmente, mas elástico o suficiente para resistir às forças de deformação. A coesividade é a força entre as partículas que as mantém unidas. Está relacionado com a concentração de ácido hialurônico e a tecnologia de reticulação. Clinicamente, géis mais coesos são mais fáceis de injetar, se moldam e se espalham com maior facilidade. Portanto, eles acompanham a movimentação facial e géis menos coesos não mantêm a sua forma, podendo ter a separação do gel e resultar em uma migração.
Já o Swelling Factor é a capacidade do gel expandir à medida que se liga à água, contribuindo para a volumização ou a projeção final. Em resumo, é a capacidade de atração de água que a molécula de ácido hialurônico possui. É uma característica positiva ou negativa. Por exemplo, em uma região periorbicular, nós não devemos utilizar um produto de alto Swelling Factor, pois o aumento demasiado da região pode gerar as bolsas insatisfatórias. Esses parâmetros repercutem o comportamento do gel na face, onde podemos escolher produtos de diferentes firmezas, flexibilidade, potencial de projeção, volumização ou também somente a hidratação do local de tratamento. Escolher o produto errado pode causar efeito indesejado, como migração do ácido, inchaço prolongado, nódulos, resultados artificiais ou ainda insatisfatórios. Por exemplo, usar um ácido de baixo G', que não promova estruturação, em uma região como a mandíbula ou o mento, não vai trazer projeção. Você vai ter que utilizar mais produto e pode ter uma migração. Ou utilizar um ácido hialurônico de alto G', ou seja, muito firme, indicado para uma estruturação. Mas se você utilizar ele em um lábio, uma região extremamente dinâmica, vai te trazer um resultado artificial, pois o produto não acompanha o movimento da região. A verdade é que não existe um único ácido ideal. Nós precisamos ter esse conhecimento sobre as características para poder ter a liberdade de escolher de acordo com cada indicação. Agora que deu para entender melhor a teoria, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu utilizo muito a linha da Restylane. E dentro da linha da Restylane nós temos a linha Nasha e a linha Obti. A linha Nasha são produtos com géis mais firmes para trazer uma estruturação, uma sustentação. Já a linha Obti são géis mais suaves, de alta flexibilidade, indicado para áreas dinâmicas. O Restylane Lift, ele é um produto firme, que permite a criação de contornos faciais, indicados para estruturação, regiões que precisam de uma sustentação e uma projeção, como por exemplo, região de malar, região de mento e região de mandíbula. Por ser um produto mais firme, geralmente é indicado que a sua aplicação seja mais profunda, em periósteo. Mas uma coisa que precisamos levar em consideração é o tecido de cobertura da paciente que vai fazer o tratamento. Se for uma pele mais madura com um tecido fino, a aplicação, se for realizada superficialmente, esse produto vai ficar evidente. Em uma paciente com um bom tecido de cobertura, esse produto pode ser aplicado em subcutâneo. Por isso é importante entender sobre as características do produto que nós vamos trabalhar. Já a linha Obti, como falamos, são géis mais suaves, têm mais maleabilidade e acompanham os movimentos naturais do rosto, evitando a rigidez. Ele é indicado para regiões móveis e com aplicação superficial, como por exemplo lábios, sulco nasogeniano, também um contorno facial, principalmente quando queremos um volume mais evidente, ou, por exemplo, uma estruturação em uma pele fina, onde esse produto vai se adequar e não vai ficar tão evidente, trazendo um resultado natural. Por exemplo, uma paciente jovem com pouca perda óssea, nós podemos utilizar tanto o Lift quanto o Define. O Define ele é um produto com uma firmeza média, mas flexível, e a aplicação dele em subcutâneo traz um contorno e uma definição com mais evidência, mas com naturalidade. E isso não exclui a possibilidade de nós fazermos uma aplicação em periósteo, com o Lift, por exemplo. Por ser uma aplicação mais profunda, traz um volume menos evidente. Já se a gente for pensar em uma paciente com reabsorção óssea, uma paciente com uma pele mais madura e um envelhecimento, essa paciente vai precisar de uma sustentação. E nós podemos, inclusive, usar os dois produtos em associação, utilizando o Lift no periósteo para trazer uma reestruturação e o Define em subcutâneo para refinar, trazendo a beleza para esse rosto. Essa versatilidade e conhecimento permite que você escolha com precisão o melhor produto para cada anatomia e a necessidade do seu paciente. Saber escolher o produto faz parte do processo e diferença no seu resultado final. Se esse conteúdo te ajudou, curte esse vídeo e se inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo informações importantes de forma descomplicada. Mas se algo não ficou tão claro assim, comenta aqui embaixo sua dúvida que eu te respondo. Até a próxima!